Adri, como você está? Tudo bem? E por aí? Como você está? Tudo bem, muito frio aí, porque eu sou do calor aqui e aqui tá todo mundo, o Brasil tá inteiro morrendo de frio e eu tô aqui de boas, ó. Aqui eu tô com o ar-condicionado ligado, porque deu uma esfriada nos últimos dias aqui em São Paulo, tá bem fresquinho. Ah, que bom. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto, honrar todo mundo que chegou no horário. Eu gosto muito de manter essa pontualidade. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, agradecer por você ter aceitado participar. Eu sei que você tem aí uma contribuição muito grande. Depois que a gente já teve a nossa conversa aí, eu pude ver que assim que você é uma mulher que é, teve essa experiência na indústria, tem essa experiência empreendedora, isso aí eu tenho certeza que vai agregar demais para quem assistir. E o nosso tema hoje vai ser uma forma ágil de gerenciar as diferentes áreas da vida. E eu quero fazer um convite para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da sua história, por que que você escolheu a engenharia de produção e como que você combinou isso com a terapia holística, porque a Adriana ela é minha colega de formação, na verdade a gente está na mesma turma, eu já concluí, ela está no processo de conclusão, mas aí eu quero que ela explique como que você mesclou áreas completamente diferentes, que muitas vezes as pessoas pensam que não tem como misturar, né? Quero que você conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Tá, então primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar participando aqui. Acho que vai ser uma experiência muito boa, essa troca, né, entre nós duas. Então, me apresentando, meu nome é Adriana, prazer. Eu sou formada em engenharia de produção. Eu escolhi engenharia de produção, na verdade, porque quando eu estava lá no terceiro ano, vendo o que eu ia fazer da vida, né, inicialmente queria medicina, então eu estudei ensino médio inteiro para fazer medicina. E aí eu percebi que eu não queria passar a vida inteira estudando biologia. O que eu gostava mesmo era de estudar física, química, matemática, mas ainda assim eu não sabia o que eu queria fazer. Aí eu fui pesquisar alguns cursos de engenharia, que era o que mais tinha, né, de física, química e matemática, descobri engenharia de produção. Me pareceu um bom curso, que por mais que ele fosse novo, né, no Brasil ele estava há 10 anos, na época que eu entrei em 2010 na faculdade. Por mais que ele fosse novo, ele reunia diversas áreas do conhecimento. Então, tinha diversas áreas de atuação lá que a gente se preparava para atuar. Então, eu pensei, se eu não gostar, né, de uma área, eu vou ter outras opções. Então, dentre todas as engenharias, é a que mais faz sentido. E acabei entrando, escolhi a engenharia de produção, entrei e adorei, super me identifiquei com o curso e me identifico como engenheira de produção mesmo. Trazendo como eu casei isso com a terapia holística, eu acho que acho não, é bem resultado da minha história pessoal, assim. Porque eu percebi ao longo desse período, então, durante a faculdade inteira, eu sempre trabalhei e acabava tendo bastante uma jornada dupla, né? Às vezes até tripla, tendo que fazer os horários dos trabalhos da faculdade, enfim. E aí, quanto mais eu aplicava os conhecimentos que vinha da faculdade, da engenharia de produção, que é basicamente otimizar processo, e quando a gente fala processo otimizado é pegar todos os recursos que a gente tem dentro de uma empresa, né? Matéria-prima, recursos financeiros, recursos humanos, equilibrar eles de tal forma que se ache o ponto ótimo. Esse ponto ótimo nem sempre vai ser um equilíbrio de todos, né? De todos os itens. Às vezes a gente vai ter que investir um pouco mais de dinheiro, às vezes a gente vai ter que investir um pouco mais de tempo. Então, buscando esse equilíbrio, né? E trazer formas de otimizar o processo, formas criativas que equilibrem tudo isso, mas otimizem o processo ao mesmo tempo. Eu comecei a perceber que quando a gente implementava isso na empresa, o maior problema não era ter a ideia criativa. O maior problema, na verdade, eram as pessoas que criavam a resistência naquilo, né? E aí criavam resistência e acabava que não conseguia ver valor, não enxergava, então muitas coisas não eram aproveitadas, não eram implementadas de fato. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa mais energeticamente sensível. Eu não tinha consciência disso, consciência clara disso até 3 anos atrás.
quando eu tive o meu despertar espiritual, através de um processo mediúnico. E na época, o que aconteceu? Eu também estava vivendo um momento muito intenso e estressante no meu trabalho, né? Eu estava passando por... era uma empresa que estava implementando gestão ágil, e só que a ideia que se tinha era que o ágil era sobre agilidade e não sobre assertividade. Então, tomar decisões com agilidade. E aí, toda hora a decisão mudava. Cada cinco horas a decisão mudava. Tudo que eu tinha feito naquelas 5 horas tinha que jogar fora e fazer de novo. Então, passava muitas horas. Acabava que era um ambiente emocionalmente super estressante. Então, tô entendendo. Então, é mais ou menos assim, um resumo. Você escolheu, porque inicialmente, assim, você queria fazer um curso superior, aí você identificou a engenharia de produção como uma área ampla, que conseguiria abranger vários aspectos da sua vida. E só que dentro da empresa, você percebeu que o grande problema não é inovar, não é ter ideia, são essas pessoas. Então, por isso, para todo mundo que tem uma empresa, para todo mundo que empreende, esse conhecimento do ser humano é muito importante. Eu acho que tem ficado cada vez mais claro para as pessoas essa necessidade de saber lidar com pessoas, porque quem não sabe lidar com pessoas pode ter o currículo, fez doutorado na NASA e assim, que não adianta nada você apenas ter o conhecimento em si. Você tem que ter essas soft skills, que é o que se chama hoje em dia, né? De saber lidar com pessoas, de ter empatia, de entender que cada um responde de uma maneira, que nem todo mundo está pronto para mudanças. Tem uma coisa, Adriana, que quando eu trabalhei na faculdade aqui, eu também sempre fui criativa, inovadora, só que eu entendi que quando você entra numa organização, você tem que respeitar, né, a ordem das pessoas que já estão lá há 20 anos, porque assim, tinha pessoas que estavam no trabalho lá quase a minha idade de tempo, a pessoa tá lá, tem 20, 25, quase 30 anos que tá na organização. Você tem que saber lidar com esse tipo de coisa. Exatamente. E ao mesmo tempo ao contrário também, né? Que nem, por exemplo, a gente tem uma geração vindo aí que é completamente diferente da geração que vinha trabalhando até agora. A gente pega no ambiente de trabalho pelo menos 3 ou 4 gerações que estão convivendo. Cada geração tem a sua característica, e tanto característica emocional, quanto característica de bagagem, quanto de visualizar, de entender o que é da vida, qual que é o objetivo da vida. E essas pessoas, elas estão convivendo em um ambiente. Então, hoje a gente está vendo, se fala muito que a geração Z, a minha geração e a geração mais nova, pula muito de empresa, está buscando lugar para aprender. Quando, na realidade, existe sim esse lado, mas existe também o lado de que tem essa divergência, essa dificuldade na empatia, na gestão dos relacionamentos. Sim. E aí, é fundamental isso daí. Exato. Saber lidar com tudo isso. E deixa eu só ver quem tá entrando aqui, cumprimentar a galera que chegou depois. Um abraço especial pra Lu, Vinícius, Marcela, Larissa. Quem mais chegou aí depois? Meu pai, Valério, Larissa Petrini também, 2 Larissas queridas aqui. Chegou seu pessoal também. E hoje, gente, a Daniele também tá aí, tá sempre acompanhando as lives. Hoje, a Adriana, ela vai falar um pouco pra gente das metodologias ágeis. Quando eu ouvi esse termo pela primeira vez, eu fiquei, assim, completamente encantada. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que detesto planejar. O meu natural... Adriana, é detestar planejar. Hoje eu vi que ele é fundamental para você conseguir ter as coisas, para você ter sucesso, para você ter um direcionamento. Mas, assim, o que eu entendo de metodologia ágil, depois eu vou pedir para você me dar o seu olhar de especialista. Vou só resumir para quem está aqui, para entrar na segunda pergunta. O que eu tive de experiência com metodologias ágeis, de tudo que eu estudei, é porque antes as empresas e as pessoas também passavam muito tempo planejando, faziam um planejamento extremamente longo e
até ela chegar no final do planejamento, as coisas já haviam mudado. Então, eles começaram a perceber que tinha que ter, por exemplo, um mínimo produto viável, uma coisa pequena que é executável, para já entrar no campo de batalha, já sujar a cara de poeira na arena ali e ir corrigindo a rota. E é uma coisa que eu levo como filosofia de vida, de você planejar e executar. Não fica fazendo plano infinito e não sai do lugar. Planejou, executa. Planejou, executa. E a metodologia ágil casa muito com isso. E agora, Adriana, eu quero que você fale para a gente um pouco sobre essa metodologia, como que ela surgiu e o principal que tá todo mundo querendo saber, que é como que eu aplico isso na minha vida, porque eu também quero executar mais. Conta pra gente. Tá bem. Então, assim, a metodologia ágil, ela surgiu, metodologia ágil de execução de projetos, ela surgiu mais fortemente a partir dos anos 90, onde surgiu no campo de projetos da computação. Então, com o surgimento da internet, começou a se perceber, se usar mais computador, começou a se perceber uma necessidade maior nesse lado, com a tecnologia. Acontece que as pessoas ficavam muito tempo planejando, como você falou. Então, ficava lá 3 meses para planejar, 3 meses para iniciar o projeto, 3 meses para planejar, 3 meses para executar. Com 9 meses, quando o projeto era lançado, ele tinha sido criado com requisito de 9 meses lá atrás. Só que a demanda do cliente e aquilo que o cliente imaginava e via não tinha sido muito bem captado no planejamento do projeto. Então, quando ele era lançado, aí vinham os feedbacks e tinha o reajuste. E aí, com isso, todos os recursos, todo o investimento que era feito no projeto, com os recursos, tanto pessoas quanto recursos materiais, ele acabava ficando um custo muito alto. Então, o que se criou? Criou essa metodologia ágil que fala o quê? Existe uma fase de planejamento, mas se planeja um produto mínimo viável, como você falou, que é esse mínimo de... Qual o mínimo que eu preciso para que o produto tenha aquela funcionalidade que eu vejo, né? Então, eu planejo esse produto, crio, executo e implemento. No que eu implemento, eu vou ter feedbacks do cliente. Eu vou ter feedback do que acontece. E aí, a partir desse feedback, eu vou conseguir fazer um ajuste melhor. Com isso, a entrega que levaria 9 meses, eu reduzo esse tempo, e aí eu reduzo esse tempo de execução para sprints. Eu posso reduzir de 2 formas. Ou sprints determinadas de tempo a cada mês, eu vou ter uma entrega, ou objetivos mínimos. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer essa... Adriana, só para traduzir para o pessoal aí. O feedback, para quem não sabe, é o retorno que você tem. Por exemplo, executei alguma coisa na minha vida. Fiz um planejamento de organizar minha semana e aí quando eu coloquei ela em ação, alguém pode me dar um feedback que seria o quê? Você dar um retorno, falar como que foi, fazer alguma crítica construtiva, dar alguma sugestão, o feedback é isso. E o sprint eu buguei. O que é o sprint? Conta pra nós. O sprint... Fala na nossa linguagem agora um pouco mais. Volta pra cá. O sprint, ele é um período de tempo determinado onde eu vou estabelecer determinados objetivos. No final desse período de tempo, eu vou ter uma entrega real. Então, vamos supor, eu vou fazer em 1 mês, eu vou entregar essa caneta aqui, tá? E aí, eu vou planejar. Então, o planejamento inicial eu tenho essa caneta, eu tenho requisitos mínimos para fazer essa caneta, para dizer que isso é uma caneta, na verdade é uma lapiseira, mas vamos supor que é uma caneta. Para dizer que isso é uma caneta. E aí, eu vou, ao longo das 4 semanas, supondo que o sprint dura 1 mês, eu vou produzir essas canetas. Vai chegar no final, eu vou te entregar e você vai testar essa caneta. E aí você vai me dizer, eu acho que ela poderia ter uma almofadinha aqui, eu acho que não precisa ter esse ganchinho aqui para prender. Eu gostaria de uma caneta azul, eu gostaria de uma caneta vermelha. E aí, para o próximo período de tempo, eu vou planejar, então, essa caneta. Então, resumo mais ou menos assim. As pessoas passavam muito tempo e na vida a gente também passa, às vezes querendo fazer um planejamento perfeito demais. A pessoa sonhava com a caneta ideal. Fazia uma caneta, falava assim, essa caneta aqui vai ser perfeita. Na cabeça dela, ela ficava planejando e gastava um tempo danado planejando aquilo.
Exato. E, Só que o e que é na hora que perfeito entregava, na hora que entregava, a pessoa não queria, não era bem aquilo. Ela Exato. não mostrou antes, não começou a executar antes. E eu queria que você aprofundasse nisso aí. Como que a gente consegue trazer isso aí para a nossa vida? Tá. Do ponto de Então, vista de aplicar essa metodologia na nossa vida. tá. Então só resgatando um pouquinho. Tinha um sprint que é definir que eu quero essa caneta no final de um mês. Mas eu também poderia fazer isso aqui, quebrar em partezinhas menores e dizer, olha, no final de uma semana eu vou entregar borracha. Depois eu vou entregar isso aqui. No final da outra semana eu vou entregar isso aqui. No final da outra semana eu vou entregar o tubinho. No final da outra semana eu vou entregar a tinta. E no final da outra semana é que eu vou juntar tudo isso aqui. Então eu tenho pequenas entregas. E aí, por que é importante esse conceito? Porque é assim que a gente consegue aplicar isso na nossa vida. A gente pode usar um tempo determinado, só que acontece que existem muitos riscos, muitas incertezas, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E a forma de fazer uma aplicação de uma forma contínua nisso você tem um projeto, né? Define um projeto. Quero montar uma empresa, por exemplo. Sou CLT e quero montar uma empresa. Ok, você imagina esse projeto, você pesquisa o que você precisa para essa empresa. Eu vou precisar abrir a empresa, vou precisar falar com o advogado, vou precisar falar com o contador, eu vou precisar definir um produto, eu vou precisar definir um público-alvo. Então, você tem uma série de atividades que você quer fazer. Essas atividades, elas podem ser grandes, né? Olhando no primeiro momento. Mas elas podem ser quebradas em tarefas menores. Então, por exemplo, preciso procurar um advogado. Então hoje eu vou pesquisar os advogados que tem na minha região. Não, vou pesquisar os advogados que eu preciso para abrir uma empresa. Que tipo de advocacia que é? Amanhã eu vou procurar os advogados que eu tenho na minha região. Depois eu vou ligar para um advogado. Depois eu vou fechar o contrato com esse advogado. Então a gente visualiza um projeto maior que a gente quer e a gente quebra isso em partes menores, de forma que todos os dias a gente vai fazendo alguma coisa, alguma tarefa. E o que eu peguei de informação no primeiro dia, eu já uso como feedback, como retorno, para replanejar o que eu estava planejando para o segundo dia. Porque a ideia é justamente essa, você ir planejando conforme novos informações, novos objetivos, novas variáveis vão entrando na sua vida. Deixa eu ver se eu entendi resumido, então. Eu tenho uma metona de vida. Por exemplo, eu tenho uma meta gigante. Eu quero ter uma empresa que fatura 1 milhão por ano. Essa é a minha meta gigante. Só que essa é uma meta que eu vou construir ao longo de 20 anos, de 10 anos. Não é uma coisa para o mês que vem. E se eu não fatiar isso aí em pequenas metas, pequenos passos que eu dou todo dia, eu vou me desmotivando no meio do caminho, ou então eu posso ter um baque muito grande se eu ficar só pensando naquilo. E assim, é uma motivação que você, com o tempo, vai perdendo. Porque se é uma meta de 10, de 15 anos, e você não coloca essas pequenas metas, as micrometas, como eu conheço, vai ficando difícil de você se manter motivado, se manter ativo. Eu levo para minha vida sempre, eu mantenho, escrevo minhas páginas matinais de manhã e já coloco minhas atividades. Mas eu mantenho sempre assim, qual que é o único passo? Se eu der esse passo hoje, eu vou estar um pouquinho mais perto do meu objetivo. Então, eu tô alinhada com a metodologia ágil, de forma assim... Tá alinhado, tá super alinhado. É mais ou menos isso. Só tem um passo muito importante, que é o seguinte, as pessoas, elas acreditam que é um perigo aí, né, na metodologia ágil, que é planejar uma vez e depois, tudo bem, planejei e deu, é isso, vou seguir esse plano. E não, na verdade a ideia é você ir ajustando conforme novas variáveis vão acontecendo. Só que você vai ajustando, como você tem pequenas tarefas para fazer por dia, então você consegue ajustar, por exemplo, aconteceu, vamos pegar o caso da pandemia. 2 meses atrás aconteceu uma pandemia. Ninguém estava esperando que ia ter esse isolamento social.
como você pegou esse cenário novo, várias coisas foram ajustadas. Então, o cenário financeiro, o cenário, né, o relacionamento com as pessoas, relacionamento com clientes, relacionamento com amigos, relacionamento com parentes, tudo isso teve que ser revisto. Todas essas rotinas tiveram que ser revistas. E elas, agora essa pandemia está sendo um super exemplo. Todos os dias a gente tem que ficar ali ligado nas notícias, no que está acontecendo, se dá para sair, se não dá para sair, se tem que usar máscara, se não tem que usar máscara, porque todas essas variáveis vão impactando naquilo que você tem para fazer. Exatamente, o ágil ajuda a gente a reagir rapidamente às incertezas. Exatamente. Na verdade, eu acho que o ágil, ele te ensina a lidar com a impermanência das coisas, né, Adriana? Que assim, que você sabe que principalmente o ser humano, não sei vocês, mas já quero saber, me contem aí depois. Vou fazer uma pergunta que acontece sempre comigo. A Paula, de 2 anos atrás, queria coisas completamente diferentes do que a Paula de hoje quer. E a Paula, de 5 anos atrás, ela piorou mais ainda. Eu queria coisas totalmente opostas. Por isso que essa metodologia ágil, ela te ajuda, porque ela é assim, você vai executando e vai olhando sua meta maior. Preciso ajustar? Aquilo tá alinhado com quem eu sou hoje, porque a gente, graças a Deus, a gente evolui, a gente está constantemente, as coisas, os valores mudam, né? As prioridades vão mudando. O que eu vejo é não só com quem eu sou hoje, mas com o que eu quero. Por quê? Porque cada vez que você define um objetivo, na minha visão, cada vez que você define um objetivo, você tem que adotar determinados comportamentos para atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero ler um livro, eu quero terminar de ler esse livro aqui em uma semana, certo? O que eu preciso fazer para ler em uma semana? Bom, primeiro eu preciso ler as páginas, ver quantas páginas tem, definir quanto eu preciso ler por dia. Eu vou ler o primeiro dia e eu vou saber, eu preciso de 2 horas por dia para ler. Ok, o que essas 2 horas impactam na minha vida? Quanto tempo eu vou deixar de passar com o meu noivo? Quanto tempo eu vou deixar de passar com os meus amigos? Quanto tempo eu vou deixar de passar com os meus pais? O que vai me custar estabelecer esse objetivo na vida? Para que eu alcance realmente ele? Então, eu gosto de fazer uma pergunta para mim, que mudou meu jogo, que não posso perder de compartilhar com quem está aqui, que eu comecei a adotar, porque todas as empresas, elas fazem uma análise. Elas fazem a seguinte pergunta. Eu sei porque eu trabalhei, você queria comprar uma caneta, tinha essa pergunta. Qual que é o ROI disso daí? O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. É quanto tempo de vida, quais coisas que você tem que sacrificar em prol disso. Qual que é o retorno que você vai ter se você fizer determinada atividade. Por exemplo, assistir Netflix. Qual que é o ROI disso? Tem dias que tem um ROI positivo para mim, que é o quê? Eu consegui voltar, ter mais tranquilidade, dar uma zerada na minha cabeça. Só que descansar, se eu ficar só né? fazendo isso, qual que é o ROI disso daí no futuro? Então, é uma pergunta que diz que eu vou fazer agora. E tá constantemente consciente de qual que é a sua prioridade, do que é importante para você. Se perguntar, virar, tipo assim, eu faço reunião comigo mesma toda hora. Eu falo assim, não, mas isso aqui, será se dá certo? Será se não dá? A gente acha que no início parece que tá ficando meio louco, mas funciona demais você saber qual que é o ROI, né, dessa atividade que você tá fazendo. É bem isso, né? Eu aplico esse exercício na minha vida como uma pergunta do tipo: qual problema eu preciso resolver primeiro? Por quê? Porque eu comecei a notar, né, na minha experiência, e aí casa um pouco do porquê das terapias. Deu uma travadinha na internet. Vamos ver. Acho que voltou. Voltou. Tá. Uhum. Você pegou a pergunta do que eu preciso resolver primeiro? O que você precisa resolver primeiro? Que é o que tá te angustiando total, tá te tirando o sono. Ou às vezes, exato, ou às vezes qual o motivo pelo qual eu estou procrastinando? Porque o meu problema nunca foi visualizar e entender o que eu queria fazer. A maior dificuldade que eu tive foi executar os meus projetos. E aí eu comecei a perceber que a execução muitas vezes acontecia porque eu precisava vencer uma crença, reestabelecer uma crença na minha cabeça,
limpar algumas memórias, e aí por isso que casa a terapia holística. Precisava limpar algumas memórias, memórias que muitas vezes vinham de infância, da criação e que foram reforçadas pelas minhas experiências de trabalho, porque a gente vem de um mundo onde não ter inteligência emocional é normal, onde é normal as pessoas brigarem, gritarem, xingarem, e é normal não se autorresponsabilizar pelas situações que estão acontecendo. Então, quando eu comecei a perceber, e eu fui para o mundo das terapias holísticas justamente por isso, porque eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade de executar e eu não conseguia entender. E, ao mesmo tempo, eu me confundia muito com os pensamentos das pessoas. Então, eu achava que eram verdades minhas, eu estabelecia metas que eu achava que eram verdades minhas, que eram coisas internas minhas, e quando eu ia lá e executava aquela coisa, eu via, gente, não era isso que eu queria. Realmente, não tá legal, não foi bom para mim. E aí? Então, eu entrei na formação buscando uma forma de gerenciar melhor a minha ansiedade. Quando eu entrei na formação e eu percebi que, na verdade, não era só uma forma de gerenciar melhor. Na verdade, eram todas essas crenças, tudo que estava me travando, a própria ansiedade que me dava. O que era a ansiedade? Eu me visualizar no futuro, eu ter uma meta no futuro, eu não necessariamente saber como chegar, mas eu fico lá olhando para o futuro. Eu não volto para o presente, não respiro e não entendo o que eu preciso resolver primeiro. Porque quando você seta um objetivo e você diz, quero ir lá, ok, as coisas vão se organizar para ir lá. Só que o seu comportamento também precisa mudar. Porque a gente é feito de a visão, a criação, a ideia, mas a gente também é feito da execução, né? E aí, quando você vai para a execução, uma série de coisas tem que mudar. Muitas vezes, você vai ter que deixar de falar com aquele amigo que é de infância, só que, na verdade, não está agregando muito, mas ele foi uma boa companhia durante muito tempo, mas agora ele não está mais alinhado com os seus objetivos, ele não te apoia, e cada vez que você vai conversar com ele, na realidade, ele te puxa mais para trás. E aquela dificuldade que você estava tendo de ter foco, ela aumenta quando você está lá. Porque você está com foco em alguma coisa, você está querendo visualizar alguma coisa, ir para algum lugar, mas você tem uma outra pessoa dizendo, não, volta, vem. Que a Natália Arcuri chama de relacionamentos âncora, né? Então, é uma série de ajustes que você precisa fazer. E quanto mais alinhado você tiver com a sua verdade, então maior o processo de autoconhecimento. E o que eu achei, a otimização do processo de autoconhecimento para mim foi, na verdade, que eu adotei como estilo de vida, é a meditação. Por quê? Através da meditação eu consegui retreinar o meu corpo para entender os sinais que ele me dava, entender o que era estresse, como esse estresse se manifestava no meu corpo, da onde ele vinha, e aí conseguir ter mais clareza se aquele pensamento era meu ou era de um pensamento que eu estava captando do ambiente. Essa questão que você falou aí de ficar travado muitas vezes. O que você falou, concordo em grau, gênero e número, porque eu também tinha várias crenças. À medida que eu fui limpando, a gente carrega muitas crenças de merecimento, crença de desvalor, de desamor, e isso aí realmente te trava. Eu também já fui muito travada e eu sou apaixonada por estudar tradições antigas, livros antigos, entender as histórias por trás das coisas. E a maioria dos livros, eles falam o seguinte, que a gente fica achando que a gente tem que colocar coisa para dentro para a gente avançar. E, na verdade, todas as tradições falam que você tem que realmente limpar pensamento, limpar crença, limpar padrões que te jogam para baixo. Então, é muito mais sobre você conseguir tirar essas cracas aí, porque, assim, a gente mora num país, o brasileiro tem a cultura que rico rouba, que rico é safado. A gente tem isso aí, é cultural, não é culpa dos nossos pais, de alguém que te falou. Em países católicos já tem até um estudo que em países católicos, porque o catolicismo ele linka muito, porque por muito tempo foi distorcido no início, que teve Inquisição e tudo mais lá atrás, o ter dinheiro era pecado. E o que é a crença? Se eu acredito no fundo lá no meu interior, você pode até falar da boca para fora que você quer ser rico, só que se você tiver essa crença instalada que rico é safado, você, tipo assim, você se sabota, né? Você faz tudo para afastar
o sucesso, a disciplina, a organização da sua vida. Eu vejo que essa busca é por limpar, 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 limpar constantemente. Exato, porque aí isso vai. Até você falou sobre dinheiro, né? E eu me lembrei, um dos livros que mais marcou a minha vida, mais impactou assim positivamente, foi ler Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque ele é um livro que eu sempre tive a crença de que o dinheiro eu sempre acreditei que o dinheiro é um meio e não um fim. Só que por eu ter essa crença de não merecimento e a crença de que, né, de que gente rico só fica rico passando a perna nos outros, enfim. Por eu ter essa crença e não ter o conhecimento de como acontecia a gestão financeira, eu não conseguia de fato fazer com que o dinheiro fosse um meio. Ele acabava sempre se tornando um fim. Por quê? Porque eu acabava atuando, transformando ele na minha restrição de tomada de decisão. Então, eu sempre acabava fazendo coisas porque, esse aqui gasta menos dinheiro, então eu vou comprar esse aqui porque gasta menos dinheiro. Mas não era o que eu estava precisando de fato no momento. Ou não era o que ia me deixar plenamente feliz. E aí, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, que eu comecei a perceber qual que é a dinâmica do dinheiro e qual que é, na verdade, é tu deixar de ter os prazeres momentâneos para ter um prazer futuro, né? Então, você deixa de gastar no agora, você planeja para o futuro e aí você investe, realiza os seus sonhos, investe onde você quer, enfim. Quando eu fiz essa virada de chave na minha cabeça, aí sim eu consegui colocar de fato uma crença, fazer esse comportamento acontecer. Então, trazendo alinhado, né? Que ter a crença é ótimo, é super importante, mas o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente vai buscando em diversas áreas, diversas áreas da vida mesmo, tanto de empresa, quanto autoconhecimento, quanto artes, quanto mais coisas a gente vai tendo, mais referências a gente tem, mais fácil a gente é de planejar, inclusive, mais fácil é de ser criativo e mais fácil a gente vai conseguindo reagir a essas incertezas, né? As incertezas da vida, você fala em imprevisibilidades? Impermanências. Impermanências. Aceitar a impermanência é o canal. Só dar uma dica aqui de livro. Quem tem dificuldade aí de ganhar dinheiro, dá uma olhada, porque é crença. Esse livro aqui, ó, O Segredo da Mente Milionária, já dei até um treinamento dele, uma palestra sobre ele, que foi bem bacana. É um livro que realmente muda muito, abre muito a cabeça da gente em relação a crenças. Mas, Adri, seguindo um pouquinho aqui, eu separei uma pergunta aqui queria que você fizesse um levantamento aí de todos os papéis que a gente ocupa na nossa vida. Papel aí de filha, de esposa, de amiga, de profissional, de todos os papéis. E como que a gente consegue aplicar essa metodologia para ter uma vida com mais significado, uma vida com um equilíbrio maior? Como que você sugere que a gente faça isso, essa missão impossível aí de pegar tudo e aplicar essa metodologia? Tá. Eu acho que assim, a maior oportunidade que a gente tem de aplicar essa metodologia é a gestão de relacionamentos. Na gestão de relacionamentos, por quê? Porque todos os papéis que a gente executa, a gente está se relacionando com alguém, né? Então, eu me relaciono, eu como, no caso eu sou noiva, então vou falar eu como noiva. Eu como noiva, eu como amiga, eu como filha, eu como uma profissional. Sempre eu vou estar me relacionando com pessoas. E todas as pessoas que passam pela minha vida, elas podem ser um espelho para aquilo que eu não estou conseguindo enxergar dentro de mim, que precisa ser mudado, ou que eu gostaria que fosse diferente. Então, eu estou conversando com alguém, por exemplo, estou conversando com o meu noivo. Ele fala alguma coisa que me deixa com raiva, me deixa brava. Eu tenho duas alternativas. Ou reagir e responder de volta, ou eu posso parar, olhar e pensar, tá, por que ele tá assim? O que está acontecendo? Por que eu fiquei com raiva? E aí tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que foi como eu comecei a entender ela melhor, que é o mapa da empatia, que é uma ferramenta para conhecer o cliente. Então, o que tem lá o mapa da empatia? Tem um perfil da pessoa, do público que você quer atingir, né? Quer analisar. E aí você para e pensa, o que aquela pessoa fala? O que aquela pessoa escuta? O que aquela pessoa tá sentindo? O que ela faz no dia a dia dela? Quando você para e analisa aquilo,
fica mais fácil, trazendo isso para o dia a dia, né, relacionamento. Quando você para e analisa aquilo, por exemplo, o meu noivo foi brabo comigo, né, me deixou com raiva. Ok, mas como que foi o dia dele? Foi um dia estressante? Ou foi um dia tranquilo? O que ele está enxergando da minha parte? Vamos supor que ele me disse, nossa, você não se organiza. Então, o que ele está enxergando da minha parte? Ele está enxergando que eu estou deixando louça na pia? Que eu estou deixando, que eu estou empurrando os meus os nossos compromissos, sempre priorizando outras coisas? Ele está enxergando que eu tenho todos esses trabalhos que eu tenho para fazer, todas essas coisas, essas atividades? Provavelmente não. Então aí você começa a analisar. Bom, isso ele pode estar ouvindo, isso ele não está. Você faz uma análise. Quando você faz uma análise, você fica mais apto a chegar e conversar com a pessoa e dizer, olha, quando você falou tal coisa para mim, eu me senti assim. Analisei e eu acho que dessa parte você tem razão, dessa parte você não tem razão. E aí, o que a gente pode fazer? Então, ajusta o relacionamento para o próximo, para melhorar dali para frente, para mudar, né? Para testar uma nova estratégia, para testar uma coisa diferente. E aí, todas as coisas que a gente vai fazer na vida na verdade, uma gestão de relacionamentos. Então, quando você vai se dedicar para um projeto e você decide que por um mês você não vai sair de casa, você vai ter que gerenciar seu relacionamento com seus amigos. Você vai ter que gerenciar seu relacionamento com o seu noivo. Você vai ter que gerenciar seu relacionamento com seus pais. Isso vai ter que ser feito. Fazer alguns sacrifícios também, né, Adriana? Ter essa clareza Exato. de o sacrifício. Eu até deixei no Close Friends esses dias para quem tá lá, já deve saber isso aí. Que as pessoas confundem muito o sacrifício. Porque quando a gente faz um planejamento, quando a gente planeja um objetivo de vida, alcançar alguma coisa, a gente tem que fazer esses sacrifícios, que seria o quê? Você abrir mão do bom para você conseguir uma coisa melhor ainda. Porque as pessoas às vezes se perdem. Porque assim, se perguntar para mim o que é bom, bom é sentar ali no sofá e fazer nada, e ficar o dia inteiro rolando o dedo no celular. Só que o que é melhor do que isso? Melhor do que isso é daqui a X tempos eu podendo fazer viagens, podendo ter uma casa melhor, comprar as coisas que eu tenho vontade. Então, é você conseguir fazer para o seu planejamento essa diferenciação. O que eu preciso de deixar que é bom? Ficar conversando com os amigos o tempo todo no WhatsApp é bom, é uma delícia, é gostoso demais. Só que qual que é o custo disso daí no longo prazo? Qual que é o custo de você não fazer suas coisas? Então, a gestão, eu achei bacana você falar que quando a gente tem uma meta, você conseguir gerir as pessoas que giram em torno dessa meta, porque a gente não está sozinho no mundo. Você tem as pessoas com que você se relaciona, e se você coloca toda a sua energia só para aquilo e não pensa que tem pessoas que vão ser impactadas pelo seu planejamento, você assim cai em uma das piores armadilhas, que é até uma das perguntas que eu vou te fazer. Quais que são as armadilhas do planejamento? Você já meio que falou a questão de fazer uma meta gigante, esperar a caneta perfeita. Só que a pessoa queria você planeja essa caneta aqui. Só que a pessoa queria essa aqui, simples. Então, você gastou uma energia danada. E aplicando na nossa vida, você tem uma meta de ter a empresa de 1 milhão de reais de faturamento por mês. Só que assim, e essa semana, e hoje, qual que é o pequeno passo, a pequena vitória que eu vou ter? Eu gosto de falar como se fosse pequenas vitórias. Qual que é a pequena vitória do meu dia que vai me colocar, o baby steps que a gente fala, os pequenos passinhos, um bem pequenininho, uma coisa micro que você pode fazer. Conta pra gente dessas armadilhas, Adriana, coisa que pode vir a ser uma armadilha para quem quer planejar, para quem quer lidar com tantas coisas assim. Eu acho que tem mais além dessas que você falou, eu acho que tem outras duas. Uma é a armadilha de a pessoa planejar, que você já falou também, mas vou refrasear. A pessoa planejar sem considerar a expectativa das pessoas ao redor, né? Então, por exemplo, você quer planejar alguma coisa, algum plano de vida, mas, por exemplo, eu sou noiva. A gente já mora junto, a gente vai casar,
Mas a gente tem uma vida juntos agora, a gente tem planos que a gente precisa casar de alguma forma. Só que ao mesmo tempo a gente precisa casar esses planos sem que as duas pessoas percam a sua individualidade. Então cada um precisa ter um plano. Só que em algum momento esse plano precisa casar. E aí, não fazer essa convergência do plano com as outras pessoas, com as pessoas ao redor, então, não gerenciar expectativas, não gerenciar as expectativas dos teus pais, não gerenciar as expectativas dos seus amigos, e não gerenciar no sentido de, às vezes você nem pensou no como isso vai impactar a pessoa. E como você não pensou nesse impacto, você não vai poder tomar uma ação para mitigar. E a ação para mitigar, às vezes, é só dizer, olha, pai, mãe, esse ano, no caso, meus pais são do Sul, né? Esse ano, não sei se eu vou conseguir visitar vocês, ou eu vou conseguir visitar vocês daqui 3 meses, 4 meses, por exemplo. Porque aí você gerencia, você já seta aquela expectativa. Num primeiro momento, a pessoa pode ficar chateada, pode ficar braba? Pode, acontece. Mas você setou aquela expectativa baseado numa visualização de um plano que você tem. Então, você já está pensando no longo prazo, né? Já está pensando em como atingir. E aí, a segunda armadilha que eu vejo que eu até já falei aqui, mas vou resgatar. É você ter o planejamento inicial e não atualizar o planejamento conforme as incertezas vão acontecendo. Então, por exemplo, quando eu comecei esse ano, quando eu saí da minha empresa lá... Engessar, né, a meta. Achar que, assim, que é uma coisa engessada que você não pode mudar nunca. Assim, só para ver se é isso mesmo. Não só isso. Tem isso também, mas o mais é que, por exemplo, assim, eu vou trazer um exemplo real. Quando eu saí da empresa no ano passado, eu tinha setado que eu ia viver com um valor X por mês, porque eu ia ter hábitos A, B, C e D. Quando eu entrei no curso de meditação, os meus hábitos começaram a mudar radicalmente. E o principal que mudou foi a minha alimentação. Então eu comecei a sentir necessidade de ter uma alimentação livre de proteína animal. Só que essa alimentação de frutas, verduras e alimentação orgânica, ela é um pouco mais cara, né? E aí eu tinha aquela definição de meta lá de dinheiro, que é o que eu tinha contadinho para começar a operar a empresa, enfim. E aí eu tive que fazer uma escolha. Beleza, se eu tô tendo que ter essa necessidade, e essa necessidade vai me trazer mais produtividade, que é o que eu tô enxergando e que é o que eu tô experienciando, porque como que eu vou gerenciar, então, as outras áreas da minha vida? O que eu vou diminuir de gasto que eu tinha para eu conseguir acomodar isso aqui? Ou eu vou assumir o risco de ter esse valor a mais no mês? E aí, se eu vou assumir esse risco, eu tenho que considerar isso nas minhas próximas decisões dos outros meses. Porque talvez a roupa que eu ia comprar, não vou poder mais comprar. Entendeu? Então, abaixar, tipo assim, o orgulho, às vezes. Ver o que você precisa de deixar. No seu caso, você teve que dar uma economizada, uma segurada em outra parte para você fazer uma coisa que naquele momento era prioridade. Então, assim... Era prioridade. Porque tem muitas pessoas que se preocupam demais com o olhar externo, com o olhar do outro. E elas mesmas não estão bem. Então, ficar se preocupando demais com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar e não abaixar um pouco a sua expectativa e o valor que você gasta. Isso aí também é uma grande armadilha, então. Você ser orgulhoso demais, vamos dizer, e não... Na verdade, assim, talvez, assim, pela minha experiência, eu nem acho que é orgulho das pessoas. Eu acho que é subestimar mesmo. Subestimar no sentido de, eu acho que vai ficar tudo certo. Eu vou dar um jeito. E aí, nesse vou dar um jeito, aí surge uma pandemia, aí surge uma doença, aí surge um gasto com remédio, aí surge diversas outras incertezas que não necessariamente aconteceram porque a pessoa estava... foi uma atitude direta da pessoa, só que ela não estava considerando e aquilo impactou, entendeu? E isso para mim é uma grande armadilha do planejamento, porque às vezes a gente olha só para... o que eu preciso para esse projeto? Mas a gente não considera... a gente considera o cenário ideal, mas a gente não considera um talvez A, um talvez B e um talvez C, que são aonde você vai visualizar os riscos do projeto. E visualizando esses riscos, você consegue se preparar melhor com todos os recursos. Então, por exemplo, para uma mãe, pegando o caso de uma mãe que quer empreender e tem filho, ela tem uma outra pessoa ainda para impactar. Então, tipo, que vai impactar a vida dela e que ela vai impactar a vida. Então, por exemplo,
Ah, considerei os horários lá do colégio, do menino, da menina, enfim, ele vai sair tal hora. Então eu posso sair do meu trabalho às 5 horas, ele vai sair às 6. 1 hora eu chego lá. Só que, e se pegar trânsito? E se pegar, e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Qual que é o cenário B e qual que é o cenário C? Alguém poderia pegar ele? Ou a escola poderia ficar até mais tempo, até mais tarde aberta? São pequenas coisas no dia a dia que são eu falo, são as pequenas tomadas de decisão no dia a dia que a gente toma e não necessariamente a gente tem consciência ou não se dá conta do quanto isso vai impactar no fim do dia, ou dali uma semana, dali um mês, que é a decisão que você estava falando de ficar assistindo Netflix, entendeu? É tipo, isso aí também é tipo assim, a pessoa planeja que ela vai comprar um carro. Só que em nenhum momento ela coloca na ponta do lápis que ela tem que pagar o seguro, que ela tem Isso aí. manutenção para fazer uma revisão de carro, pneu, e que pode acontecer alguma coisa extra nessa caminhada. Só pensa numa coisa. Então, a armadilha seria essa: você não fazer o estudo do cenário completo. Não é ser negativo, não é ser pessimista, mas é ser realista e olhar para a situação de uma forma assim. O que pode acontecer? Aconteceu comigo quando eu pedi demissão. Eu fiz esse planejamento de qual que era o pior cenário: eu não ter cliente nenhum, eu ficar assim, dependendo do salário do meu marido, pedir ajuda dos meus pais. Que seria o pior cenário? Eu já tinha um plano assim, quanto tempo que eu ia durar e o que eu precisava de fazer. Como para mim era inegociável, eu queria essa carreira, eu tipo mergulhei mesmo de cabeça para que não tivesse chance de dar errado, para não ter chance. Mas assim, eu sabia dos riscos, porque quando você não pensa também, você fica muito no mundo da Alice do País das Maravilhas. Só coisas lindas e perfeitas e na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Exatamente isso. E bacana. E Adri, fala pra gente. Peço sempre para quem vem aqui indicações de livros, porque eu acho que o autoconhecimento ele é constante. E um livro que mudou sua vida, um livro que fez uma diferença muito grande para você. Conta pra gente uma indicação. Eu tenho esse livro aqui, Organizações Exponenciais. Ele Como? foi Organizações Exponenciais, da Singularity University. Uhum. Ele foi um livro que, quando eu li, eu comecei a perceber que existia uma forma assim de criar uma empresa casando as maiores dificuldades que eu tenho, que eu tive, que eu sempre senti na vida. E foi pensando nele que eu me inspirei nele para criar o Business Terapia, que é a empresa que eu estou montando, né? Que é o que casa a terapia holística com a gestão ágil, gestão de negócios. E acho super bacana, assim, porque ele traz uma análise de como que surgiu, qual que é a metodologia que o Uber usa, que o Airbnb usa, e ele traz uma visão de como aplicar isso também nas empresas tradicionais que a gente tem, né? Não é muito, assim, não é totalmente ligado ao autoconhecimento, mas ele me trouxe uma reflexão muito importante, porque foi a partir dele que eu comecei a perceber que as dificuldades que eu sentia no trabalho, na verdade, eu poderia fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. E a partir disso que eu comecei um processo muito mais intenso de autoconhecimento nos últimos 3 anos e que acabou resultando nisso que eu estou montando agora. Legal demais. Essa questão aí de não ser livro de autoconhecimento, sempre que eu dou mentoria para empreendedoras, eu falo isso aí, eu sempre friso isso daí. Porque a gente gosta muito de ser técnico. Por exemplo, no meu caso, eu sou coach, eu amo atender. Só que eu não gosto tanto de fazer planejamento, de planilha, às vezes de ficar pensando qual que vai ser o produto lá da frente que eu vou fazer, qual que vai ser. Esse tipo de coisa a gente deixa de lado. E é muito importante você também ter esse tipo de literatura. E literaturas voltadas para a administração tem muito a ver com o ser humano, porque eu penso o seguinte: eu sempre volto para quando eu trabalhava de carteira assinada e tudo. Eu fico pensando assim, gente, quando você trabalha para os outros, quando você é empregado,
você faz o serviço da melhor forma possível. E a sua vida você não vai gerenciar? Que bagunça é essa? Eu sempre olho para minha vida como se fosse uma empresa. A minha empresa, a minha vida, Paula, tem várias áreas. Tem a Paula. Como que tá o setor de relacionamento com a família? Como é que tá o setor de relacionamento com a saúde? Eu encaro a minha vida assim. Eu acho que isso aí é uma dica, uma mudança de mentalidade que pode servir para alguém que está aqui para olhar para você, para sua vida como uma empresa, porque a gente fica aí anos e anos na escola, aceitando todos aqueles padrões, todas aquelas regras, não questiona nada, fica quietinho, aceitando, 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 e a partir do momento que você olha a sua vida como uma empresa passível de gerenciar, porque a minha vida, se eu não gerenciar, igual uma empresa, vira uma bagunça total. Não tem planejamento, minha saúde vai embora. Se eu não organizo o tempo, eu fico pensando, uma empresa, se eu abrir uma empresa, uma portinha de qualquer negócio, e eu não fazer a administração, não ter um planejamento, vai durar pouco tempo, já tem estatística. Isso aí é estatístico que dura pouco tempo. E com a minha vida, não é que dura pouco tempo, porque a expectativa de vida é alta aí, mas sua vida vira uma bagunça total. Vira igual uma aquelas bagunça, empresas que não têm gerenciamento, que não têm organização. Então, levar a vida como uma empresa, olhar os setores e se perguntar, colocar meta, assim, só 2% dos brasileiros têm metas. É bizarro isso. As pessoas vão vivendo perdidas e não sabem, nem gosta de falar. Mas sabe que isso, assim, foi uma experiência que eu tive muito grande, assim, como eu trabalhei desde que eu entrei na faculdade eu trabalho, né? Então já tenho aí 10 anos de carreira. As nossas empresas, elas não ensinam também, elas não nos incentivam a ter esse tempo para você, a ter esse tempo de parar, olhar, pensar. Porque como não tem esse planejamento, é sempre uma constante gestão de crises, sempre tem alguma coisa para resolver. E aí, se você não seta um objetivo de não, agora eu vou sair para jantar com as minhas amigas, eu vou me dedicar para estudar para o concurso X ou para estudar para a certificação Y, se você não seta essas coisas, esses objetivos, você fica à mercê dos planos que os outros fazem para você, que no caso são a empresa. E isso aqui não necessariamente a empresa faz. Então você está numa constante gestão de crise. Está sempre gerenciando crise na empresa, como você deixa a sua vida de lado, você já está gerenciando crise na sua vida também, e tudo vira uma bagunça. Então, a gente realmente não é ensinado, não acho que nem no colégio, nem no ambiente de trabalho a gente foi ensinado a pensar, a refletir sobre isso. E um outro ponto muito importante, a gente não foi estimulado a olhar para as nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente acaba se dedicando para tarefas que outras pessoas colocam para a gente, porque a gente não está querendo olhar para dentro e entender o que precisa resolver, entender o que você precisa deixar de lado, o que você precisa perdoar, como você pode vencer algum limite, alguma barreira que você está se impondo, né? Que aí cai na questão das crenças que a gente estava falando. Então, acho que tem toda uma visão. Uma história por trás. Exatamente, todo um conjunto. Tem uma coisa do planejamento, estava até falando numa sessão que eu finalizei agora, tipo assim, eu saí da sessão e entrei na live, não deu nem tempo de respirar direito. Eu estava falando sobre a questão de você ter um horário para você acordar. O tanto que isso aí faz uma diferença bizarra na sua vida. É bizarro você ter essa rotina da manhã. Vou acordar a que horas? E o que eu vou fazer na hora que eu acordar? Gente, se você fizer isso aí, já tá meio caminho andado. O que vai ser suas coisas da manhã? Eu acordo, pego meu fone, boto no ouvido, medito, que aí parou a bagunça, parou a confusão mental, aí o dia segue. E assim, é um sacrifício que você tem que fazer, porque eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, fazer e depois seguir. Mas hoje eu tô querendo convidar todo mundo que tá aqui para fazer um exercício. Coloca aí nos comentários um comprometimento que vocês têm de planejamento para essa semana. Pode ser um horário de acordar, pode ser iniciar alguma coisa. Se compromete aqui publicamente, que a chance de você realizar vai aumentar assim, exponencialmente. Vai de 20% para 80%. Real, é muito real. Coloca aí qual que vai ser
a coisa que você vai inserir aí na sua vida, ou um insight que você tirou do que a gente falou hoje. Deixa a gente saber aí. E enquanto isso, que vocês estão escrevendo, espero que vocês se comprometam aí. Não deixem só nós duas, né, comprometidas aqui com o que a gente aí, falou. Gente. E eu queria, Adri, que você deixasse a sua mensagem final pra gente. Então, minha mensagem final, acho que assim, o segredo de qualquer coisa é equilíbrio. Equilíbrio em todas as áreas. Então, equilíbrio entre razão e emoção, equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, equilíbrio entre a sua vida e a vida de outra pessoa com a qual você se relaciona. E esse equilíbrio a gente encontra sempre se internalizando primeiro. Então, esse hábito que você falou da meditação, incrível, sensacional. Eu tenho ele, inclusive, na verdade, eu adotei um hábito até de meditar antes dos meus processos de planejamento, das atividades que eu considero mais chatas. Eu adotei esse hábito de meditar e de setar uma intenção para aquela atividade, porque eu percebi que eu tenho muito mais foco quando eu faço isso. Então, se internalizar e buscar um equilíbrio. Equilíbrio nas áreas da vida, sem deixar crises tomarem conta. Show de bola. Gente, espero que vocês tenham pegado aí algum insight, olhado para algum ponto da vida de vocês que está necessitando de planejamento. Não deixem de planejar, não deixe a empresa mais importante que vocês têm, que é vocês mesmas, e levem essas mensagens aí. Quero te agradecer, Adri, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente os conhecimentos. A Amanda e a Daniele já escreveram aqui, ó, tomar um copo d'água assim que eu acordar e setar o horário de exercício. Nosso tempo tá acabando aqui. Espero, assim, que realmente... Ó lá, tem mais, ó. Acordar realmente às 7, porque só faço desligar. Então, beleza, ó, tá comprometido. Aí temos 59 segundos aí. Dou-lhe uma para quem quiser deixar a meta aqui, porque aqui tá abençoado. Deixou, vai realizar. Isso aí. Adri, muito obrigado. E vou tentar, pessoal, deixar a live no IGTV, se o Instagram permitir. Vamos ver se acontece tudo bem, se tiver tudo certo. Até agora, ela rever os planejamentos quando acordar. Show de bola. A Cláudia, da Beleza Íntima. Gente, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, Adri. Fiquem com Deus, pessoal. Bom descanso. Aproveita, vai dormir mais cedo hoje, que amanhã você acorda mais disposto e já vai planejar, já vai tirar essas metas e colocar esses conhecimentos em prática. Gente, obrigada. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Vou fechar aqui, temos 7 segundos. Um beijo. Usamos até o final a live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.